Na parte 1, vimos o que muitos ainda ignoram. As apostas online estão em todo lugar e já impactam milhões de brasileiros. Mostramos como elas surgiram ao longo da história humana, seu significado e como o avanço tecnológico facilita o vício. Mas hoje a coisa fica mais interessante. Vamos revelar o que acontece no cérebro enquanto você aposta e como são os mecanismos feitos para que gaste mais. Não é só diversão, não é aleatoriedade, é neurociência e manipulação de comportamento. E lá pelo final temos uma informação muito importante que talvez você nunca ouviu. Aprofundemos em como funcionam os jogos de azar na mente humana, diante de estudos e pesquisas. Pouca gente entende ou percebe que o cérebro não vê uma aposta apenas como telas sendo tocadas. Ele entende mesmo como uma competição, um processo complexo que envolve diversas regiões cerebrais, principalmente a desativação do córtex pré-frontal e a ativação de neurotransmissores, gerando as sensações de motivação e prazer e de ansiedade, o que alimentam mais o ciclo. Certos estudos indicam a existência de uma associação feita pelo cérebro com o ato de competição. E essa associação é antiga, é uma das formas mais primitivas de sobrevivência. Biologicamente, evoluímos entendendo que competir por recursos aumentam a chance de permanecermos vivos. E psicologicamente, desde os primeiros anos de vida, aprendemos a competir por necessidade afetiva, pelo instinto de vincular-se aos cuidados dos criadores, gerando gatilhos de atenção, necessidade e o sentimento intrínseco de segurança pela própria subsistência. Quando observamos isso nos jogos, especialmente os de aposta, o cérebro ativa os mesmos circuitos. O que acontece no cérebro durante uma aposta pode ser comparado e de fato é muito semelhante à influência dopaminérgica utilizada para viciar de maneira eficaz pombos ou ratos de laboratório, com a finalidade de algum experimento científico. Assim como o psicólogo B.F. Skinner demonstrou, é um dos tipos de reforço comportamental mais poderosos que existem. Essa dependência ou controle é chamado de reforço intermitente variável e tem papel direto na liberação da dopamina, que é considerado o combustível da recompensa. Ela é liberada em áreas como o núcleo accumbens e o estriado, toda vez que os animaizinhos apertam a alavanca que dá comida, ou quando os humanos apertam o botão que dá dinheiro. Sacou, né? Como funciona? Toda vez que o dispositivo é acionado, ao invés de sempre receber a recompensa, ela é dada de maneira aleatória, mas dentro de uma média. Isso lhe soa familiar? Por exemplo, a cada 10 toques, recebe-se 2, 0, 8 ou uma vez. Isso faz com que o sistema dopaminérgico vá respondendo com mais força, pois, quando o rato não sabe se vai receber algo, a expectativa é aumentada e a vontade cresce, antes mesmo de se obter. E então você tem nas mãos um padrão extremamente estimulante criado com sucesso, e que age de forma resistente à extinção, gerando motivação, aprendizado por reforço, prazer e busca de novas e cada vez maiores recompensas, baseando-se exatamente na expectativa de ganho e nos resultados incertos e variáveis. Aqui entramos numa parte delicada deste assunto. As ações estão atreladas a lances inconscientes, que formam-se nas associações feitas durante o jogo, e vão intensificando com o tempo. A adrenalina seguida da noradrenalina contribui para o comportamento impulsivo, mantendo as perdas consecutivas. O foco é prendido pelos desenhos coloridos saltando da tela. As roletas girando e os sons excitantes impulsionam e suavizam imperceptivelmente as ações, gerando um ritmo de reatividade e confiança. Veja o vídeo Shorts feito no canal que fala da influência exercida pela música em nosso cérebro. E de fato sabemos que quanto mais acostumados com um estímulo, menos você dá atenção aos efeitos dele no seu corpo. Enfim, um coquetel funcional neurológico que se retroalimenta, com uma pitada de ocitocina que gera desejo e entusiasmo, seguida da serotonina, reduzindo a ansiedade, ali se instala um certo bem-estar. E pelo vínculo social ou de pertencimento, lá no fundo é um sentido de vida. Não só pelo sonho, o controle do usuário em si se dá pela plataforma pré-programada e pelos algoritmos que a tudo observam, funcionando como um verdadeiro espetáculo, compreendendo todos os seus padrões enquanto joga e enquanto não joga. Algo comum desde o início da internet. Mas agora sabemos que existem em níveis profundos e diversos. Notificações de push, pop-ups, retenção, arquétipos inconscientes, ganho e perca controlado, cores indutivas, sons e etc. dão a informação necessária e que até mesmo meses durante uma reabilitação vão perdurar,
o que faz com que psiquiatras e psicólogos estejam recomendando como parte do tratamento a desinstalação de bancos digitais e supervisão sistemática dos pacientes. A dependência emocional envolvida no jogo pode ser entendida como sonho, uma esperança, uma promessa, sustentada ocultamente por um mecanismo automático, que promete dinheiro, status ou reconhecimento na sociedade. Essa sensação se intensifica exponencialmente quando entra em cena a escassez desses mesmos recursos de sobrevivência modernos. Em muitos casos, chegando à pessoa que tem escassez do fundamental necessário para a própria subsistência, como diante, por exemplo, da dificuldade de obtenção de alimentos, roupas e emprego, onde essas pessoas têm colocado as fichas, o lote, bens de parentes e até vidas na mesa, como última esperança supostamente equivalente para recuperar tudo. No caso do burnout, isto é, a total exaustão emocional e mental que pessoas muitas das vezes de classe popular sofrem no Brasil, serve apenas como combustível e sinalizador de alvos para a extração monetária. Ou seja, quanto mais necessitado, mais o cérebro percebe que está lutando por algo de vital importância, isto é, mais eficaz para gerar dependência, mesmo que racionalmente a pessoa pense que é só mais um clique. A ironia está em que a tela pode salvar tudo, ganhar o mundo, mas de forma alguma destruí-lo. Mas como dissemos, será mesmo que um estranho quer apenas lhe dar de graça tudo o que você sempre sonhou? O que se tem observado é que a tendencialização de dar credibilidade a pessoas famosas. Diversas pesquisas nos dizem largamente sobre o efeito manada, mas o importante aqui é que ele é estrategicamente útil, pois de forma muito prática, pessoas já influentes divulgam atraindo em massa. Os especialistas da saúde comparam as apostas a uma droga legalizada. Estudos de neuroimagem mostraram que o jogo ativa as mesmas regiões do cérebro envolvidas no uso de drogas, e por causa do reforço variável, que vimos agora há pouco, geraram uma síndrome de abstinência emocional, irritação, ansiedade e insônia, podendo contribuir para quadros piores de depressão. Os pacientes também apresentam recaídas, efeito caching, afastando e depois voltando em busca de mais para recuperar o que perdeu. O viés de confirmação. Por ser algo acessível de uso, em qualquer lugar, 24 horas por dia, e na maioria dos casos havendo bônus de entrada para começar o ciclo dopaminérgico, cashback, descontos para mais tentativas, endividamento e etc., isso claramente simula um comportamento de drogas legais. E por último, entretanto não menos importante, complicações de relacionamentos com os familiares. O cenário do vício se completa, com o indivíduo tendo a ilusão de controle e influência sobre os resultados, teoricamente aleatórios. Bom, se você sobreviveu até aqui, parabéns. Quer dizer que provavelmente não deve a ninguém e pode gastar um tempo livre no YouTube. Considere-se sortudo. Entendemos então sobre história, competição e sobrevivência, tecnologias, estímulo e recompensa, a tomada de decisão e quase tudo sobre o mecanismo das chamadas apostas online. E você deve estar se perguntando, não é possível que não exista uma regulamentação para tudo isso? Ok, até existe. Falando diretamente no âmbito legal, o que sabemos é que essa categoria é sim tramitada por lei, sendo previstas penalidades severas para atividades não autorizadas por fatores agravantes, fraude, lavagem de dinheiro, estelionato ou organização criminosa. Por isso existem levantamentos como os feitos em CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, com o fim de apurar denúncias do povo. Observe o parágrafo 2º do artigo 50, o mesmo tratado acima, dizendo que incorre na pena de multa quem é encontrado participando do jogo, ou seja, participantes do jogo não fogem da brincadeira, mas existe respaldo legal para a investigação, principalmente no caso de divulgadores da plataforma, e que ganham dinheiro com isso. De fato, uma brincadeira perigosa. E então, trata-se de uma brincadeira? Sim, esses joguinhos são extremamente empolgantes, e para quem já jogou sabe, mas eles estão a brincar com coisas das mais sérias, o que gera incongruência e, consequentemente, problemas. Para o seu corpo é diversão, mas você, a sua consciência, é quem assume o controle, que naturalmente não vem do automatismo. Sigmund Freud nos ensina que viver é ter de lidar com frustrações dos desejos, ou seja, é natural que haverão conflitos e fixações no mundo, mas é preciso responsabilidade positiva e moral para com os outros e para consigo mesmo. Byung-Chul Han diz que a liberdade aparente esconde uma autoexploração, pois quanto a menos limites externos, nós mesmos nos exaurimos. Pois a limitação que todavia nos regulava, hoje é a liberdade que nos exige inteligência emocional. Esta podemos adquirir compreendendo o mundo e a nós mesmos, como fazemos aqui no canal.
Mas agora queremos saber o que você pensa sobre esse assunto. As apostas online são um investimento bem pensado ou uma solução de descontração em meio ao caos? Escreva no campo de comentários. Obrigado por assistir, mande esse vídeo para alguém e ative o sininho para não perder vídeos como esse. Psicoscience é consciência.